Olá, como você vai? Eu espero que o momento que você estiver assistindo esse vídeo, ele seja de bênção na sua vida, ele edifique a sua vida, a sua célula. Afinal de contas, a gente está chegando hoje ao último estudo que a gente teve na célula durante esse mês. Na verdade, foram três estudos e a gente debruçou durante esse mês sobre a importância que as escrituras têm, somente as escrituras. Eu não sei quanto a vocês, mas é tão desafiador a gente ir até as escrituras para falar da importância que a palavra de Deus tem para nós. E hoje nós vamos estar terminando esse momento de meditação, falando de 3 textos, baseado em 3 textos. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse estudo dessa semana. Espero que de verdade ele te desafie e ele te leve para perto do que é a vontade de Deus para mim e para você. O primeiro texto que a gente vai ler é um texto muito conhecido, que está lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Muitos de nós já sabemos esse texto de memória, mas a gente vai ler junto aqui nesse tempo. Diz assim, Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. A minha versão é a NVI, e aqui o salmista está falando para a gente que a palavra do Senhor é aquilo que ilumina os passos dele, é aquilo que clareia o caminho dele. O salmista tem muito claro que quando ele precisa de alguma coisa para dar guia, para dar direção, para tirar a confusão dos passos que ele tem que tomar, ele se apoia na palavra. E a pergunta que a gente quer fazer nessa noite é: o que ilumina os teus passos? O que clareia os teus caminhos? Quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que avançar, quando você tem que caminhar todos os dias, quando as decisões chegam, quando você faz os planos para a sua vida, o que tem sido o que te dá o norte? O que te tira da escuridão? O que te tira da dúvida? Desse sentimento de que vou fazer? Aonde você vai buscar resposta? O salmista buscava resposta na palavra. Ela era aquela lanterna que jogava luz para que ele não tropeçasse, para que ele não se desviasse, para que ele não caísse no meio de tanta escuridão que muitas vezes nublam as nossas decisões e a nossa vida. Eu não sei que situação você pode estar passando que pode te levar a um momento de indecisão por causa das muitas opções, por causa das dúvidas do teu coração, que te nublam, que fazem com que você não perceba. A palavra nos ensina que é a própria palavra que vai nos guiar. Mas se você não recorrer à palavra, se você não amar a palavra, se você não buscar isso na palavra, certamente você vai buscar em outra coisa. É interessante quando eu me fazia essas perguntas do que iluminava o meu caminho, do que clareava os meus passos, eu me lembrei do texto de Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, que está em Mateus 4, versículo 4. Jesus, quando estava sendo tentado, em dos momentos da tentação, ele responde baseado no texto de Deuteronômio, ele usa a própria escritura para ir contra o que Satanás estava tentando a ele. E ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 2 coisas, o próprio Jesus, o Deus encarnado, enviado pelo próprio Pai, usa as escrituras. Ele diz, está escrito. Ele não faz milagre, ele não desenvolve uma teologia de como convencer Satanás de não tentá-lo. Ele não usa do poder dele, ele não usa do que ele pensa, de por que Satanás estaria fazendo isso. Ele não se esconde, ele não fica perdido. Ele usa
Está escrito. Ele precisa conhecer as Escrituras para dizer está escrito. Eu e você precisamos dizer está escrito. E como eu farei isso se eu não sei o que está escrito? Eu preciso correr para as Escrituras, eu preciso ter o desejo de me alimentar dela, de fazer dela o meu escudo, de fazer com que ela entre na minha mente, no meu coração. E a segunda lição é que o próprio texto nos diz que nem só de pão, nem só do que eu preciso, nem só do que eu desejo, nem só do que eu vejo é que eu vivo. Mas eu vivo do que procede, do que vem da boca de Deus para mim e para você. O que tem sido o meu alimento? É o que procede da boca de Deus? Ou eu tenho me alimentado de somente pão? De somente o que é humano? De somente o que é dessa terra? De somente das coisas que eu preciso como a minha humanidade? Ou eu me alimento daquilo que vem do que o Senhor diz para mim? Quando o salmista decide que o que ilumina o caminho dele, de que o que ilumina os passos dele é a palavra, ele está dizendo, o que vem da boca de Deus é o que me sustenta, é o que me faz caminhar, é o que me faz não tropeçar. Que esse seja o primeiro desafio para mim e para você. Que a palavra tenha esse poder na minha vida, que eu deseje que a palavra ocupe esse lugar na minha vida. O segundo texto do nosso estudo de hoje está em Provérbios e também nos leva a essa mesma reflexão. Provérbios 16, versículos de 1 a 3, diz: ao homem pertence os planos do coração. Algumas versões dizem, o coração do homem pode fazer planos, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui, o sábio está nos levando a pensar exatamente que nós podemos ter planos, que nós podemos até fazê-los, mas que na verdade nós devemos ouvir, nós devemos estar atentos, porque o que é correto, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável para nós é a vontade de Deus. Ela é que tem que ser estabelecida. Na verdade, os planos são teus e você pede a Deus para que eles sejam cumpridos, ou os planos de Deus é que devem ser cumpridos para você. Eu vou repetir. Você apresenta os seus planos e pede para que Deus os cumpra, ou você pergunta para Deus, Senhor, quais são os teus planos? E pede para que Ele te ajude a cumpri-los. Quando Jesus ensina aos discípulos a orar, a pedido dos próprios discípulos, que perguntam como que a gente deve orar, Jesus diz assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele ensina aos discípulos a dizer que venha o teu reino, a pedir, Pai, venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Na verdade, quando você alinha a sua vontade à vontade de Deus, você está buscando o reino de Deus para você. Quando você pensa em descobrir, quando você deseja conhecer a vontade de Deus e quer que ela se cumpra, a sua vontade, os céus e a terra se alinham e o reino de Deus é estabelecido na sua vida, na minha vida, na sua célula, na igreja, na nossa nação. O nosso desejo tem que ser o desejo de Jesus, que Ele ensina aos discípulos que seja feita a vontade do Pai na nossa vida, na terra, como ela é feita no céu. Assim o reino vai se estabelecer. Vocês se lembram de Jesus no Getsemane? Quando Ele apresenta ao Pai, Pai, eu não quero beber esse cálice, contudo seja feita a sua vontade.
ele alinha a vontade dele, a vontade do Pai. Ele se submete. Ele diz: a minha vontade existe, mas é importante que prevaleça a sua vontade. E ele submete a vontade dele. E aí o reino de Deus se estabelece. Quando eu e você descobrimos esse segredo, quando eu e você descobrimos que a luz da palavra nos ilumina a caminhar, a dar os passos, que ela é a fonte, que é debruçada nela que eu devo caminhar, que é sujeitando-nos aos planos do Senhor, sendo estabelecidos na nossa vida, é que o reino de Deus vai ser estabelecido. Nós vamos para o terceiro ponto do estudo de hoje, que está no livro de Atos. Lá no livro de Atos nós encontramos um relato aonde Saulo se converte, aonde Saulo, indo perseguir a igreja, indo contra os discípulos, tem um encontro com Jesus. E aí o texto que a gente vai ler, que está em Atos 9, de 15 a 18, diz assim: o Senhor disse a Ananias: vai, esse homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O que acontece aqui é que Ananias, sendo discípulo de Jesus, ouve o que o Senhor dele estava dizendo para ele. O que vinha da boca de Jesus, o que falava Jesus, era o que Ananias ouvia. Ananias não entendia, porque Saulo perseguia a igreja. Ananias tinha medo, porque essa era a visão que Ananias tinha de Saulo. E quando Ananias se submete à revelação que Deus tem para Ananias, de como ele vê Saulo, Ananias obedece. Quando você e eu ouvirmos a revelação da palavra, nós vamos ver como Deus vê. Como Deus vê as pessoas. Isso deu a Saulo uma nova identidade. Ananias vai até Saulo, cheio da revelação de como Deus via Saulo, e revela a Saulo uma nova identidade. Jesus, não via Saulo como um perseguidor, via Saulo como um instrumento. Quando eu e você tivermos a palavra como nossa luz, como nosso guia para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes, para o nosso caminhar, para as nossas decisões, quando nós nos submetermos, quando alinharmos os nossos planos e as nossas vontades à vontade de Deus, nós vamos ter uma revelação de como Deus vê as pessoas e de como as pessoas são para Ele. E essa revelação vai fluir de nós para que o mundo conheça Jesus como Saulo, sendo transformado, conheceu. Eu espero que no nome de Jesus nós amemos a palavra, somente a palavra, que seja o que sai da boca de Deus, que seja a Bíblia, aquilo que revela ao teu coração e o meu coração, quem nós somos, quem as pessoas são, onde devemos caminhar, o que devemos fazer, que planos devemos ter para as nossas vidas. Que seja somente as Escrituras, só as Escrituras. Que Deus te abençoe. Amém.